Bom, pessoal, então, dando continuidade à nossa aula de regressão logística, parte 3, vou apresentar para vocês a curva ROC. Lembrando que vocês podem deixar suas dúvidas aqui nos comentários, que eu sempre procuro responder todas. E depois teremos uma parte prática também de como realizar regressão logística, tanto no Python quanto no R. Então vamos lá. A curva ROC, ela é conhecida como curva ROC, se chama Receiver Operating Characteristic Curve, associado ao modelo logístico, mensura a capacidade de predição do modelo proposto através das predições da sensibilidade e da especificidade. Essa técnica serve para visualizar, organizar e classificar o modelo com base na performance preditiva. A curva ROC é produzida bidimensionalmente pela obtenção da relação entre as taxas dos verdadeiros positivos do modelo e da taxa dos falsos positivos preditos. Quanto mais ao noroeste do gráfico o ponto estiver, melhor. Assim sendo, o ponto B da figura classifica melhor os resultados do que o ponto C, por exemplo. Então, se nós analisarmos ali nesse gráfico, temos no eixo X taxa de falso positivo e no eixo Y taxa de verdadeiro positivo. E aí, quanto mais a nossa curva estiver a noroeste, melhor. Então, o ponto ideal da curva seria lá no D, seria o ponto ideal da curva. Mas como dito aqui, o ponto B seria melhor, por exemplo, que o ponto C. A figura ela mostra a formação da curva ROC para um teste com 20 instâncias. Para isso, o modelo de regressão logística é rodado randomicamente e a predição resultante é comparada com o valor real da variável dependente. O ponto de corte padrão, como visto anteriormente, é o valor de 0,5. Acima deste, a predição é classificada como 1 e abaixo dele como 0. A primeira predição, vamos aqui ao exemplo, né? A primeira predição foi de 0,9 e a segunda de 0,8, sendo que, como estão mais perto do eixo X do gráfico, representam predições acertadas. Então, se nós olharmos ali, ele está falando bem ele no eixo, bem no eixo Y, temos ali o ponto 0,9 e o ponto 0,08. E assim temos várias observações até que vai formando, essas são várias observações até que vai formando a curva. Para predições que não foram acertadas, como no exemplo as predições de 0,7 e o 0,54, por exemplo, a curva caminha para a direita. A lógica se mantém até o final da elaboração da curva. Então, cada vez que erra, cada vez que é errado essa predição, a curva vai caminhando à direita. Mas como a gente havia comentado anteriormente, como eu comentei anteriormente, quanto mais para cima a curva for, melhor. Então, quanto mais à direita ela caminha, pior é a predição dela. Então, cada vez que o modelo acerta, ele sobe. Cada vez que ele erra, ele vai à direita. A figura demonstra a elaboração do conceito da área sobre a curva ROC, conhecido como AUC, Area Under the Rock Curve, que objetiva comparar os classificadores a partir da performance da curva em um único valor escalar. Então, quando a gente observar esse AUC nos nossos softwares de estatística, basicamente ele está classificando, é um número que classifica a performance da curva. Esse indicador ele representa a probabilidade de que o classificador efetue predições randômicas na instância positiva, melhor que na instância negativa. É basicamente um número que representa o preditor dessa curva. Nesse exemplo aí, por exemplo, a nossa curva B vai ser um preditor melhor do que a nossa curva A. O indicador AUC sempre terá o seu valor entre 0 e 1, sendo que quanto maior, melhor, e nunca um classificador realístico deve estar abaixo de 0,5. A literatura diz que o AUC acima de 0,7 é aceitável. Então, abaixo disso,
quando tivermos um ALC abaixo de 0,7, devemos talvez remodelar o nosso modelo ou fazer hipóteses alternativas para o nosso modelo. Como exemplo, a figura mostra a curva em que o ROC-B tem uma melhor capacidade preditiva que a A, como eu já havia dito. Como exemplo, a figura mostra que a curva ROC que a curva ROC-B tem uma melhor capacidade preditiva que a curva A, como eu já havia comentado. Então, a B é melhor que a A.